Sejam bem-vindos, meus amigos. Esse é o episódio 12. E eu trouxe um médico aqui. Podem pensar que é estranho, mas durante o bate-papo vocês vão ver que todo empreendedor deveria ter profissionais de saúde do seu lado. E o tema, sem saúde, sem performance. Vocês vão ver que no final desse episódio vai fazer todo sentido. Doutor Lucas Tavares, primeiro eu quero que você se apresente, fale da sua experiência. E a gente sabe que medicina é uma coisa muito ampla, né? E Uhum, gigantesca, na verdade. Como uhum. que é? Da onde saiu isso de, vou focar em saúde, em performance, nessa parte hormonal? Fala um pouco, assim, dessa trajetória sua e por que Tá. escolheu essa especialização. Bom, eu fui formado aqui em Campinas, né, pela Faculdade São Leopoldo, e desde então, já direto da faculdade, eu fui para residência, e no meio da residência eu já fui fazendo pós-graduação de medicina do esporte, Legal. e acabando esses dois, eu já emendei pós de graduação de endocrinologia, e aí fui fazendo curso de especialização em hormônios, de reposição hormonal em forma de implante, menopausa, enfim, várias coisas nesse sentido. Só que isso para mim veio lá de trás, quando eu era jovem, que eu já fui aquele jovem obeso, que queria perder peso, que tirava um sarro na escola, e vem toda aquela história que a Sim. gente sabe e tal. Eu falei, não, eu vou mudar de vida. Eu comecei a mudar, a focar nisso e emagreci. E você vai pegando interesse com isso, né? E Sim, as pessoas ao seu redor também vão ficando influenciadas por você e acabar sim. fazendo junto com você e você levando qualidade de vida. Aí eu falei, meu, é o que eu quero fazer. Eu tava em dúvidas entre duas coisas, né? Ou eu ia fazer pediatria ou eu ia fazer essa parte de endócrino, medicina do esporte. Aí eu falei, não, vou pra essa parte. E aí comecei musculação, comecei a conhecer várias pessoas do meio, atletas, não atletas, médicos, e aí foi indo. Olha, eu acho muito importante isso, né? A gente fala aqui bastante no Pode Falar de propósito, né? Da Uhum, pessoa se encontrar, que fica até mais fácil, né? E aí. E tem aquela coisa também, né? Do que você fala, da autoridade que você passa e a imagem que passa, né? E fica evidente que você treina, né? Que você gosta disso mesmo, ou seja, aquele gatilho, talvez lá da adolescência, levou você a uma vida de esporte, medicina e ajudar pessoas. E é isso que eu tento trazer aqui no Pode Falar no Empreendedor, essa parte, o slogan é o papo é reto, né? E eu quero puxar esse lado do nosso bate-papo para o empreendedorismo, assim. Eu sei que você atende vários, né, empreendedores, e o empreendedor fala aqui da síndrome do Superman, né, uhum. a gente se acha autossuficiente, faz tudo, entende tudo, vence várias crises, mas até o Superman que voa bonitão, peito de aço, ele tem a criptonita, então isso não Uhum, existe. Não existe Superman, uhum, nem o próprio Superman é exato. invencível, quanto mais o empreendedor. Por que você acha que tem, assim, olhando pelo lado da saúde, por que você acha que o empreendedorismo, os empreendedores, eles têm essa coisa de literalmente deixar a saúde para depois, por último, assim? Nem falo só por mim, que eu demorei para virar essa chave, mas dezenas de amigos empreendedores É. reclamam de dor, dorme mal. Por que você escuta, assim, no consultório que você fala, meu, se ele percebesse que Uhum. fosse o começo, seria muito mais fácil a trajetória dele. Da onde sai esse comportamento do empreendedor de deixar a saúde para segundo plano? Bom, primeiro de tudo, tempo, Sim, que todo mundo fala, né? é a desculpa mais É, usada. é. Aí, segundo, falta de rotina e planejamento, porque ele precisa de ter alguém ao lado dele para falar assim, não, meu, faz uma dieta assim, faz o treino assim, ou como você vai encaixar as coisas no seu dia a dia. Sim, Aí já duas coisas. Terceiro, ele começa a se preocupar muito com o trabalho e acha que a saúde tá bem, só que aquilo fica escondido. sim, Ele não tá vendo o que tá acontecendo dentro do corpo sim, dele. Às vezes ele não tá sentindo sintoma, tem muita doença que são silenciosas, sim, vários problemas cardíacos, endócrinos, enfim. Um colesterol é silencioso, você não sim, sabe que você tá com colesterol sim, elevado. E aí ele vai deixando isso, vai negligenciando, que a gente sempre fala isso no consultório, né? E aí, só que qual é a hora que ele acorda? Quando estoura alguma coisa. sim, Aí ele fala, putz, preciso cuidar da minha saúde. Aí ele volta lá atrás. Só que se ele tivesse feito isso desde o começo, o trabalho seria melhor, sim, ia fluir melhor, o foco era melhor, a velocidade que as coisas iam acontecer seriam melhores. Então ele teria tido mais benefícios desde o começo. Mas assim, dá para ir atrás? Dá. Eu atendo várias pessoas, vários empreendedores, é,
empresários, enfim, que falam, não, eu quero mudar de vida porque eu tenho uma família, eu tô vendo que sim, eu tô deixando de aproveitar minha filha, meu filho, e eu quero ter saúde para ter longevidade e com isso crescer mais ainda. E ele vai crescer no trabalho e vai crescer na vida pessoal também. sim, sim. Isso é uma virada de chave gigantesca, porque eu tenho, né? Você é uma menina também, né? E aí, às vezes, a gente acha que, um filho menino vai te influenciar mais, vai ser mais agitado, mas a menina, eu acho que a menina, e aí a gente, pai de menina, é mais fácil falar, ela toca diferente, né? Eu tenho alguns sobrinhos, eu vejo como meus irmãos agem com ele, e a menina é diferente, porque talvez o jeito doce, ou ela olhar pra gente, pai, como o super-herói, como o Uhum. protetor, e aí você às vezes olha e fala, meu, não tô tão protetor É, assim. E a Júlia, a minha filha, ela tem uma energia surreal, assim, uhum. e até eu que já tentei estragar ela um pouquinho com algumas coisas, você vê que ela não aceita, assim, ela não come errado, ela não quer nada de doce, ela tá, sei lá, às vezes na minha mãe, que vó estraga mesmo, e ela fala, não, não como chocolate, não tomo Yakult. Você Uhum. vê que assim, ela quer fruta, ela quer tomar E água você só, está influenciando agora isso, mas com essa você vê sua assim, virada, né? você vê que assim, eu acho que ela, mais ela estava me influenciando. Mas sabe quando. Não, mas uma hora eu acho que eu vou vencer. Eu acho que eu vou estragar minha filha. Então, já que eu tive esse sinal grande, que até agora, 3 anos e meio, ela não estragou, eu vou fazer certo. E aí, nossa, ela quer ir pra academia comigo de qualquer maneira, que é no condomínio, então ela fica Ah, eu vejo lá que você ela posta. fica É. brincando. Uhum. Então, assim, isso da família Uhum. é um gatilho. De filhos é um gatilho muito grande. Mas eu tenho alguns amigos que não têm, não tem ainda, ou já decidiram que não vão ter filhos. E aí não tem esse gatilho. E aí você tá falando da falta de tempo, nossa, isso pra mim é uma coisa que, óbvio que eu já falei várias vezes, mas você enxerga assim, por isso que o nome do episódio é Sem Saúde e Sem Performance. Você vê que essa falta de tempo é porque não tem performance. Porque É. se eu olhar, sei lá, 2016 até 2019, quando a Júlia veio, aquela coisa frenética de trabalho, São Paulo, trânsito todo dia, você vê que assim, a performance era muito baixa, era Uhum. a minha esposa, a Ju, sempre uma performance melhor e maior, assim, ela sempre, coisa de mulher mesmo, multitarefa. Então ela trabalhava às vezes 4, 6 horas, o que eu precisava trabalhar 12. Então, Uhum. óbvio que não tinha tempo para saúde. Sim. Mas não era que eu estava trabalhando muito, era porque não tinha performance. E aí eu quero puxar um outro tema, isso daí de performance, que é o que eu percebo que está mudando muito para mim, que é a parte hormonal. É uma coisa que nem você falou, tem muitas doenças silenciosas e a queda de hormônio é uma coisa silenciosa também. Se você até tá lá alguns sintomas, né? Como cansaço, sono tá ruim, Uhum. não tem concentração, mas Uhum. o empreendedor às vezes nem sabe, né? Não é Acho que é do trabalho. é do trabalho, não tá no raio de conhecimento dele. Ele não tem algum amigo médico, ele não sabe. Eu não sabia. E agora que eu vejo alinhar a dieta, perdi 20 quilos, a parte hormonal alinhada, eu tô trabalhando, até falei pro Alex, né? Falei, Alex, eu tô falando umas coisas que nem a Ju agora, né? Tipo, é até estranho, eu tô entrando num padrão de trabalho da minha esposa que sempre foi dela. E aí não é nem que ou eu tô mais inteligente ou melhor, mas é doido você vê que a saúde alinhando, É. o hormonal alinhando, a alimentação correta. Então, assim, eu não tenho sonolência nenhuma pós-almoço, eu não tenho Uhum. dificuldade de dormir, não tenho dificuldade de acordar. Fala um pouco dessa parte, assim, eu até vi por cima alguns estudos comprovando que a testosterona impacta diretamente na inteligência do homem. Quanto mais alta ela está, o raciocínio é mais rápido, a concentração é Uhum. maior. É, você tem acesso a isso? Você sabe Sim. desses estudos? É isso mesmo que. Sim, e uma coisa que eu sempre falo no consultório, assim, você chega lá com essa queixa, igual você falou, indisposição, cansaço, perda de libido, perda de peso ou perda de massa magra, enfim, perda de foco. Sim, Aí a gente já começa, a gente como médico já começa a desconfiar de algumas coisas específicas. Então, por sim, exemplo, testosterona. Tá, testosterona. Você fazer o uso da testosterona não é ilegal, não é nada errado. É muito bem-vindo fazer o uso. sim, Só que você tem que saber fazer o uso para você fazer um uso consciente e que sim, você não vai prejudicar outras funções. sim. Então, por exemplo, tem estudos que você faz o uso de testosterona em pessoas que tinham depressão Nossa, e você consegue melhorar um quadro depressivo. surreal. Então, assim, depressão, autoestima. Sim, Aí vem a parte, né, do trabalho, foco, velocidade de pensamento.
sim, A gente não tá falando, todo mundo tem que usar. Não, não é isso. Mas a gente tá falando que se você tem uma indicação, se você sabe como fazer isso de uma forma segura, é muito bem-vindo e traz benefícios. Então, assim, você equilibra tudo, como você falou. Eu vou ter uma melhora no trabalho, eu vou ter uma melhora de dieta, treino e equilíbrio hormonal. É tudo sim, equilíbrio, né? sim, Porque se um tá errado, vai puxando os outros pra baixo. sim. Então, acaba sendo assim, né? Tá, e por que quando você olha, e aí, sei lá, uma vez por ano eu tenho que fazer um check-up geral, Uhum. muitas coisas tá naquele padrão lá, aquela média, né? Então Aham. você olha ali qualquer coisa, sei lá, a parte de insulina, você vê É. aí parece que tá tudo ok, mas os médicos sempre olham para aquilo e falam, não, isso aqui tá abaixo. Então assim, nem adianta ficar tentando interpretar exame, Não, e é aquelas coisas. sintoma. Mas como que é aquilo? Isso aí é o quê? Isso aí é tipo mundial? Da onde que sai aqueles números? Tem um padrão de referência por laboratório que isso foi criado para cada exame. Então, por exemplo, padrão de referência insulina, padrão de referência testosterona. Então, cada um tem o seu Sim, padrão. Só que assim, o certo não é você só ler um exame e tchau pro paciente. Não, você tem que conversar com ele, porque às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo prático assim. O paciente chegou para mim, ele estava com uma testosterona em 350. Isso é uma testosterona que está dentro do padrão de referência. sim, exatamente. Só que com perda de libido, perda de força, cansaço e sonolência pós-almoço. O que que você pensa? Primeiro você vai ver como é que tá o treino e a dieta desse paciente. Beleza, tá ajustado, tal, tô comendo bem, tal. Legal. Tá. E será que essa testosterona é suficiente para ele? Será que ele não tá trabalhando muito, que ele tá demandando demais? Mas esse suficiente, se tá ali naquela média, quer dizer que alguém, em alguma circunstância, aquela é suficiente. Isso tem a ver o quê? Com o tamanho da pessoa, com o peso da Não, pessoa? isso foram, por exemplo, diversos grupos de pessoas que se colocam num padrão de referência. Só que cada organismo é um organismo. Sim, Lógico que a gente não vai não usar o padrão de referência. Isso teve um mas já estudo teve por trás paciente, disso. mas já teve paciente com essa média que estava ok, Já 350, não, 400 estava ok? super normal. A maioria, no caso. Mas a gente sempre vê um fora da curva. É aí Sim, que entra o diferencial. Porque a gente fala assim, se a gente tratasse só exame, seria muito fácil. sim. Você lê lá, precisa. Não, não precisa, tchau. É que muitos são assim, né? Na verdade, na verdade o mercado é assim, né? A Entendeu? maioria olhou o exame, repõe isso, toma essa suplementação e Na faculdade a gente fala que a clínica é soberana, né? O que que é isso? A conversa com o paciente sim, é muito mais importante do que o exame. Então, às vezes, você consegue um diagnóstico sem nem ver o exame. Então, assim, quando ele já começou, entrou falando aquilo, aí eu faço 3, 4 perguntas para ele, eu já sei que, sim, provavelmente a testosterona dele tá baixa. Aí eu vou lá, pá. Mas assim, lógico, tem que ser cada caso, sabe? E o padrão de referência tá aí para isso, pra gente ter uma base, uma sim, diretriz para se guiar. Porque senão a gente não ia ter como, qual dose eu vou usar? Quanto eu vou repor? Quanto tempo? Quando eu paro? Quando não? É para sim, isso que foi sim. criado, entende? E tem um mito, né? Você está falando uma coisa, falando um assunto que hoje eu entendo, mas durante muito tempo é um mito, né? De quem usa disso é atleta, Eu lembro assim, o que é o mais marcante para mim de testosterona, que é o termo, a sigla ali, o famoso TRT, Aham. é do Belfort no UFC, Uhum, né? uhum. Que tipo, fazia até comparação. Olha Antes e quando ele ganhou depois. do Vanderlei Silva, tanque de guerra que ele era, e olha agora quando proibiram. Aham. E aí sempre ficava essa coisa do atleta, do doping, do Uhum. fisiculturismo, e aí é óbvio, né? Aí são, sei lá, 2, 3 mil, os caras estão com números lá em cima, mas Sim. não é isso, né? A gente tá falando de, Não. de algo equilibrado, algo que muda completamente, assim, Sim. falando até do homem, que aí o testosterona é Sim. muito mais alto no homem, tudo assim, e é difícil não, agora é mais fácil eu falar, apesar de ser pouco tempo, mas, sei lá, desde 2016, buscando profissionais, acho que eu tive uns 4, 5 nutricionistas diferentes, até achar um atleta, é, eu, eu, eu ainda carregava esse mito ainda, eu falava, ainda esse negócio é meio estranho, e aí você que começou a me mostrar ali, que falou, não, cara, é Dá pra devagar, você é uma fazer. reposição, assim, não tem efeito colateral nenhum, você vai ver, tudo Uhum. controlado, e aí, óbvio que você vai ganhando força, então automaticamente na academia, no treino, você vai indo muito bem, Uhum. mas sem a dieta também você não vê certos resultados. E aí, Exato. começo do ano, eu falei, minha única coisa que falta eu ajustar é dieta, porque eu tô com Uhum. força, Uhum. eu tô Uhum. sentindo que eu Por tô com dentro tá energia. funcionando. É,
eu só preciso ajustar a dieta. Então, quem vê um resultado até de 2 Uhum, para 3 meses, na verdade não é, né? É um resultado de 1 ano uhum, que tem mental, tem a parte de reposição hormonal, ou seja, o corpo, a máquina foi preparada para realmente seguir uhum, viagem, o uhum, combustível está correto, né? uhum, Fez a famosa revisão ali, viu é, os freios, viu tudo. uhum, E eu percebo que muito, assim, até falando com alguns amigos recentes, eles ainda têm esse preconceito. Tem isso assim no consultório, você enxerga pessoas de mas será, doutor? Mas não sei o quê. sim, Tem esse mito ainda do tem, doping, do. tem. E o que eu sempre falo para o paciente é o que que é mais importante? Treino e dieta. Ponto. Aí depois disso, a gente entra na questão hormonal. Você tá com uma dieta legal, você tá treinando bem, tá tudo ajustado, tá tudo legal. Agora você pode começar a pensar em hormônio. Sim, Isso eu tô falando de uma pessoa que não tem nenhuma doença, no sim, caso, nenhuma deficiência. Ah, um paciente que tem uma deficiência. Aí já é outro caso. Mas vamos falar de uma pessoa que, como você, não tem nenhuma sim, doença. sim. Nem Então, hereditária, nem essas coisas genéticas, então, nada na família. é um exemplo, né? E fez a reposição hormonal consciente. Sim, Que você falou, meu, preciso acelerar minha perda de peso, preciso ter performance, preciso melhorar no meu dia a dia. sim, E você consegue fazer isso de uma forma segura, só que tem que ser consciente, né? E você tem que ter alguém que vai falar assim, olhar o seu exame e vai falar assim, olha, meu, Thiago, tá bom, chega. Ó, vamos parar aqui, vamos sim, deixar você regulado. Não, tá super bem. O que que a gente vai fazer agora? E sim, planejar. sim, Eu até vou postar desses dias agora um estudo que tem da década nandrolona sim. no uso de recuperação de articulação e de lesões, Olha. que é comprovado cientificamente isso, né? Não é um hormônio Mas é recente isso? simplesmente. É recente esse? Não, já há vários anos. E, e isso não é assim, só para ir para academia e ficar forte, não é Sim, esse sentido, mas tem muita coisa por trás. sim, A gente faz tratamento de reposição com outro hormônio, por exemplo, que é bem conhecido, a oxandrolona. sim. Em queimados, pós-queimados para Olha. recuperação. Paciente que teve uma perda de massa muscular gigante num pós-operatório, por exemplo, um trauma, Ó. reposição hormonal, porque isso protege o corpo dele, é uma Sim, proteção. sim. Então, assim, tem várias indicações, várias. O problema é que se banalizou muito, É, né? isso que eu ia entrar agora. É, Em época de, sei lá, se eu pegar 20 anos atrás, os amigos com 17, 18, era uma coisa, exatamente, era uma coisa, sei lá, proibida, pirata, era uma sim, coisa, qual a procedência, da onde sim, vem isso? Com certeza deve existir esse mercado ainda, porque sim, não, sim. Brasil e pirataria no geral de tudo sempre vai existir. É meio que cultural isso. Mas é óbvio que existe o outro lado também de laboratórios com décadas de estudo, ou seja, Não, com selo sim. de procedência, com tudo aprovado. Uhum, Eu acho que o mito sai um pouco daí, né? Eu acho que é um tipo de conhecimento que você. Vamos pegar assim, né? A parte hormonal, a parte de academia, de bairro, dessas coisas, é algo que até se você não tiver muito contato, muito conhecimento e não morar em um bairro legal, você ainda vai ter acesso, porque literalmente, academias de bairros isolados, você tem pessoas ali que sempre alguém ali sabe onde conseguir algo. não é. E Hoje em dia, sinceramente, qualquer uma. sim, é bem isso mesmo, é bem Assim, doido. qualquer academia que você vá, tem o fulano que vende pro outro e assim vai. Isso. E assim vai. Só que é óbvio que quando você busca profissionais que estudados Uhum, e vai adequar cada um, uhum, né, ali o uhum. que tem que tomar, o que tem que repor, é diferente. É. E o que eu percebo, assim, existe, não sei se é cultural ou por que isso, né? A gente tá falando de saúde, mas isso entra em empreendedorismo, entra em tudo. O muito eu já sei, eu já vi, conheço Uhum. alguém que sabe. E as pessoas seguiam por conselhos de sabe, do É, primo, é, o primo que é fortinho, não, é. deixa comigo. É Sempre. meio doido isso, mas eu vou falar uma coisa que eu observo, o tanto de pessoas usando treinador, nem usa personal, mas às vezes ele usa lá no hashtag dele, no arroba dele, não sei o que, treinador, mas em si ele não tem formação nenhuma, ele não fez educação física, ele não é médico, ele não é nutricionista, e ele usa treinador, e esse cara geralmente é muito forte, Uhum. ele é muito forte. E Isso é aí, o que chama o cliente. mas não é. E E aí assim, ele pega, pô, não é o certo, né? não é o certo. Exato, Mas ele se baseia por essas pessoas em vez de buscar profissionais. exato. E como você disse,
fica muito mais caro depois, né? Ou seja, você arrumar, você Exato, reverter algumas coisas que o uso exatamente. errado ou fora do padrão que você deveria usar, você pode afetar coisas na saúde que vai ficar muito mais caro, muito mais É, difícil. uhum. Mas você acha que isso é cultural? Você acha que o brasileiro, ele tenta primeiro o caminho mais fácil e mais Ah, barato, não, mas claro. depois é muito mais caro? Em vez de já ir no caminho correto, com a Sim, informação correta, com o profissional correto. sim. E hoje, assim, hoje, com muita informação que a gente tem, isso está mudando um pouco, porque a gente tem muito acesso na internet, Sim, vídeo no YouTube, muita gente famosa falando sobre isso, ficou uma coisa bem mais. Todo mundo hoje, se você conversar sim, hoje numa academia, conhece hormônio, sim, né? Antigamente não. Suplemento, então, nem se fala, todo sim, mundo toma. E aí, com isso, hoje tá um pouco melhor. Então, assim, a sim, pessoa já, às vezes, vai no meu consultório já com a informação na mão. Ah, eu quero usar isso, isso, isso. Aí eu falo, não, calma. Você nem precisa disso, sim. sabe? Você nem, não vai adiantar nada você usar isso. E então é cultural. Mas quando não vai, usa. A questão é, como foi até você. Então tem os dois lados, né? Porque o que eu tô falando é esse lado popular Uhum, desses vulgos treinadores, aquele uhum, cara de 20 anos de academia que já uhum, testou tudo e ele fala com conhecimento de prática, de experiência, uhum, mas é como você disse, cada organismo é uma coisa e não dá pra você, eu uhum. tomei tantos ml disso e funciona pra todo mundo. Não, exato. Esse que chegou, você meio que salvou. É. Mas eu vivi essa época, eu vi todos meus amigos, assim, ficarem muito fortes, assim, adolescentes, e eu já, não, nada a ver, não quero, nada a ver comigo, nunca vou fazer isso. E eles, então, eu carreguei um preconceito talvez por 20 anos, Uhum, até entender que são dois mundos diferentes, né? A gente tá falando uhum, do mundo, esse mais popular, amador, e o mundo uhum. realmente de medicina, de estudo, endócrino, que realmente você tem os benefícios ali com risco quase nulo. Ah, mas eu já atendi diversos pacientes que usam sem indicação nenhuma. Sim, Ixi, já tive que consertar cada coisa assim que, por exemplo, um exemplo, vai. O paciente estava usando o uso de testosterona por 2 anos seguidos, nossa. sem parar, uma aplicação semanal. Aí ele virou pra mim e falou: Eu quero ser pai. Aí eu falei: Tá, a gente vai tentar, vai ser difícil, mas a gente vai conseguir reverter esse eixo. Vamos lá. Começamos a fazer um protocolo de recuperação de eixo, foi. Demorou 6 meses para esse eixo voltar. Você Mas isso é o imagina? quê? Esses 2 anos que esse cara usou, você acha que isso ele precisava, era hábito ou viciou mesmo? Por que que... Ah, mistura de tudo, né? Ele treinava, ele estava vendo resultado e foi indo, não viu colateral, não viu nenhum problema, como a gente falou que era silencioso. Ele não Sim, viu problema, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Só que chegou uma hora que ele, acredito eu, isso ele não me falou, mas deveria já estar tentando ser pai e sim, não viu que não estava dando sim, certo e falou: opa, agora é a hora de eu procurar alguém. Aí ele foi. Aí, tudo bem, a gente conseguiu, tal, recuperou legal, mas assim, tem muita coisa que não dá pra ver e tá acontecendo. sim. Por isso que tem que ser uma coisa bem acompanhada, sabe? Isso de homem, eu sei que é uma coisa que afeta muito o homem, é isso. Por que que isso? Eu não sei, nunca entendi, nunca nem perguntei, mas você vai saber responder. Por que que diz que na mulher pode ser muito pior? O uso errado, o uso de hormônio errado, Ah, na tá. mulher pode ser muito pior, ou até coisas irreversíveis. O homem até nisso ele tem vantagem, por mais É, que ele use por muito mais tempo e afete até a parte reprodutiva dele, mas ainda pouquíssimos quadros são irreversíveis. uhum, Por que tem essa diferença de homem e mulher e poder a mulher, sei lá, sofrer ou ter impactos muito maiores no longo prazo do que o tá. homem? Então, porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático também. A gente pegar uma mulher que faz o mesmo uso do injetável em relação ao homem, mesma dose, mesma substância. Pelo poder androgênico que a gente fala desse hormônio, ela vai ter muito maior chance de efeito colateral do que o homem, porque o homem está mais apto a receber essa quantidade de hormônio, porque ele tem uma produção 7 vezes maior e diversas outras coisas. Sim, Então, ela recebe uma carga de repente de um hormônio muito alto, ela vai ter diversos efeitos colaterais que para ela, para o homem, não é tão ruim como, por exemplo, um crescimento de barba. sim. Se crescer barba em você, ok. E se crescer na sua mulher? Se Ou seja, isso não é engrossar, mito, isso é verdade. isso Isso é não é mito, isso é verdade. Não, verdade. isso é verdade. O engrossamento de voz pode acontecer. Num homem, ok. E numa mulher? Ou seja, não é mito, então. Isso acontece mesmo, é verdade. Então, por exemplo, a gente vê queda de cabelo em homem, outro efeito. No homem, tudo bem, mas você ter uma queda de cabelo na mulher é mais complicado. Sim.
Então, assim, por aí vai. Então, a característica masculina que esse hormônio deixa na mulher é muito pior, porque ela não Sim, está apta para receber isso. O homem já não, o homem nasceu assim, vamos dizer sim, assim, né? Então, crescimento de pelo em costas, braço, isso incomoda a mulher. sim, óbvio. Então, não é por isso que é verdade, isso não é mito. Então tem isso sim. Ou seja, o impacto na mulher é muito pior Sim, mesmo é. e loucura não passar por acompanhamento e saber Sim, exatamente exato. a dose e o que é. E uma outra coisa assim que eu sempre pensei, sempre fiquei encucado assim, né? O, todo, existe eu sei que tem um estudo, uma curva que é normal mesmo. Você vai passando a idade, a mulher também com menopausa, tem uma queda Uhum, normal. O que evita isso, assim, naturalmente, é treino, porque eu sei que a musculação feita de maneira, como tem que ser feita, né, na verdade, o músculo trabalhado como sem a hipertrofia, isso melhora a produção de testosterona e GH ali. uhum. Esse é o caminho mesmo, ou seja, a musculação e a alimentação é o que garante que você tenha saúde e talvez precise pouco ou quase nada de uma reposição com 40, 50, 60 anos. Sim. É, A queda com o passar dos anos, né, tanto na andropausa, que é no homem, quanto na menopausa na mulher, é inevitável. Isso sim, é uma sequência da vida, né? Mas a gente pode, por exemplo, para você chegar nesse ponto melhor. É isso que a sim, gente faz, te preparar para chegar sim, melhor e sentir menos efeitos. Então, uma mulher, às vezes, uma mulher que tem uma menopausa precoce, né? 45 anos, 44, sim, 40, já peguei também uma sim, paciente. É, ela vai ter que ter a reposição hormonal? Provavelmente sim. Então, para dar qualidade de vida para ela. Só que, como ela já treina, já tem uma alimentação saudável, ela não está sofrendo tanto sintoma sim, daquilo. Ah, calorão, dor, irritabilidade, sudorese noturna, vários sintomas de TPM sim, TPM e menopausa também, né? Que a gente tem. E no caso do homem, treino e dieta também, como você falou, a gente consegue te preparar para uma andropausa melhor. Então, andropausa, que é a queda natural da testosterona, ela vai chegar, né? É inevitável. A gente sim, não tem como falar assim, não, vamos brecar isso, vamos repor já a testosterona nele para ele não ter andropausa. Tá, tudo bem, mas você vai repor a vida inteira sim, depois? essa era a minha dúvida mesmo. Não tem, sabe, assim, não tem lógica. Então tem que ver a necessidade. Então, assim, o que eu consigo fazer é, poxa, eu posso te preparar para chegar melhor lá e não sentir aqueles efeitos que Sim, uma pessoa que não fez isso sim, vai sentir. sim. Aí, beleza. Aí lá a gente fala, não, vamos fazer uma reposição hormonal? Vamos ver se dá para fazer. Aí vai ser legal, entendeu? O, eu quero fazer aqui um podcast com meu pai, né? Pedreirão bruto, né? Muito forte, né? E ele nunca fez nenhum exame detalhado, Uhum. mas também assim, meu pai, sei lá, pegou dengue, deu risada. Pegou Covid 3 vezes, estava na obra. Ele é muito forte, muito bruto, assim, né? Como que é, assim, alguém que nem meu pai, 61 anos, com uma atividade bruta mesmo, de pedreiro todos os dias, e às vezes ele passa 30 dias sem ter nenhuma folga, assim, é surreal. Porque é uma demanda muito grande, é difícil achar hoje pedreiro bom e forte, inclusive, né? Tem uns que já estão bem mais velhinhos, uns amigos deles, que não conseguem mais nem rasgar uma parede na marreta. Como que é? Meu pai, óbvio que ele teve queda de testosterona, mas provavelmente ele tem igual ou até mais que eu, com 20 e poucos anos de Uhum. diferença, eu e ele, a gente provavelmente deve ter igual ou ele até tem mais. Essa atividade, essa brutalidade do pedreiro diário, isso impacta nisso? Ou seja, meu Com pai. Porque você está certeza. falando de uma queda de algo que eu nunca vi no meu pai. Inclusive, ele tem 4 filhos, 3 são homens, e todos são maiores que eles, mais fortes, mas assim, ninguém nunca nem faz uma gracinha com meu pai, porque ele é muito forte. Uhum. Você pega na mão dele, você vê que parece uma morsa a mão. Aham. Ou seja, meu pai, visualmente falando, olhando, eu lembro ele de acidentes feios que ele já teve, de capotar carro, Uhum. e deram até que ele nem andaria direito, e ele se recuperou super rápido, falou, Uhum. nossa, nunca vi alguém, voltou a correr muito rápido, e Uhum. se eu ouvisse falando de hormônio aí, de recuperação de algumas coisas, ou seja, meu pai tem essa vida saudável, ou seja, essa coisa, essa virilidade dele, né, de pedreiro forte, isso pode ser o quê? Que o hormônio dele não caiu tanto como deveria cair na média, porque eu vejo os amigos dele, pelo amor de Deus. Aí eu vejo meu sogro também, que é caminhoneiro, o alemãozão extremamente forte também, até o alemão, até visualmente, você não fala que ele tem Uhum. 62, é um ano mais velho. Você não fala que meu sogro tem 62 anos. E meu Uhum. pai,
por mais que pareça que ele tem 60, de cara, do pescoço pra cima, mas você Uhum. vê o corpo dele pescoço pra baixo, você não fala. É, Como que é? Esses dois, meu pai e meu sogro, eles não tiveram esse impacto da andropausa tão muito forte provavelmente não. pela atividade deles. Atividade, estilo de vida, então assim, tá sempre trabalhando. O Sim, trabalho é a melhor coisa para a mente e corpo, porque ele vai fazer sempre funções cognitivas aumentarem, ele sim, vai prevenir doenças como, por exemplo, até próprio Alzheimer. A sim. gente vê o trabalho, o exercício do cérebro. Então, e é tudo um componente, que nem eu aposto que ele ficava quase o dia inteiro no sol. Ah, sim, até hoje. Vitamina D lá nas Não, até alturas. hoje os dois. Então a gente começa a pensar, vai pensando ponto por ponto, vitamina D. Comida. Comida era arroz, Ah, feijão sim, e muito ovo e volume, carne. sim, muito volume, Básico, sim, que funciona. sim. Sem frescura, Meio quilo de sem. arroz. É isso aí. É, Comida, carboidrato e proteína. sim. Segunda coisa, treino bruto. Porque é um esforço físico surreal ali. Meu pai Treino pega bruto. 50 quilos de cimento, saco de cimento, dá Exato, risada. exatamente. Então já outra coisa. Aí você fala, aí você pega o cara que fica o dia inteiro no computador. Sim, Você esse acha estilo que de ele vai vida. envelhecer como com Esse estilo de 60 vida moderno, anos? sim, Então, com certeza, então a gente vê, tipo, na prática que isso é real. Não é coisas de artigo, coisas de literatura. sim, É real. Então, a andropausa, ela vai vir que nem se a gente fazer a medição da testosterona dele, às vezes, como você mesmo falou, às vezes está mais alto que a minha. sim, sim, surreal. Porque ele tem influência para ela aumentar. Sim, Ó, um exemplo, a gordura, ela faz cair testosterona. quanto maior percentual de gordura, cai Menor. a... Exato. Sedentarismo, genética, a gente pode colocar na conta Sim, também. Uso de drogas ou outras álcool substâncias, álcool também faz. Que meu pai faz, nunca bebeu. álcool, e má alimentação e Sim, etc, né, que a gente já sabe. E aí, se você pôr isso nele, olha aí, o composto que ele tem para sim, aumentar a testosterona sim. dele. Sim, E meu fora que pai... deve ter uma genética também, Sim, porque pelo que você tá falando, é uma genética sim, também, além de tudo, né? sim, sim, Que a gente fala que é fator ambiente, né? Genética. sim. Sempre tem também. Então, com certeza, não, com certeza. Sim, então você vê a Pô, Júlia, você vê que a estrutura da Júlia veio do meu pai. uhum, Você vê o corpo dela, você vê que ela já tem um corpo atlético, é do meu pai, cara. É surreal, uhum, assim. Você vê o bracinho, o ombro dela, as aham. costas, só putz, igual meu pai, Já cara. marcadinho, né? É muito doido isso. E aí uma outra coisa, assim, que eu percebo, né? Falando do tema mesmo, sem saúde, sem performance, de ganhos, né, desses últimos meses. O, não sei se é testosterona ou porque tá na dieta correta, alimentação correta também, porque eu sei que tem vários estudos que o açúcar afeta várias coisas cognitivas, deixa mais lento. Você tem vários alimentos aí que quando você começa a retirar, que nem café, né? Eu tô café puro há uns 3 meses. Você sente isso, que você sente sei lá, o efeito bom do café Uhum, e não tem o impacto de açúcar. uhum. E então, várias coisas que eu mudei, o que que eu percebo? É que parece que não vou nem dizer minha tomada de decisão melhorou, mas é como se algumas decisões que eu tomei, muito acima do peso, era como se fosse na sorte, como se eu tivesse uma visão turva daquilo, e eu falava, meu, tipo, tem que tomar a decisão, né? Ou vai ou racha aqui. Uhum. E agora eu percebo nesses últimos meses, é uma claridade, sabe? Não, fazer isso, É, vou começar isso. O Alex que acaba vendo esses debates, né? De, de vários negócios, né? Que ele acaba ajudando em tudo. Ele mesmo, a gente conversando ontem, né? Inclusive, né? A gente conversou ontem sobre isso. Eu falei, cara, eu tô trabalhando e tô vendo e fazendo coisas que é muito padrão da Ju. Isso você acha que tem mais a ver com a alimentação, que eu nunca fiz uma dieta, que a gente já conversou aqui em off, mas é legal falar aqui no gravado, porque acham que dieta é comer menos, é algo restritivo, aham. e aí eu tô te dizendo que às vezes eu nem consigo bater a meta do dia, porque chega na janta, eu olho tudo que eu... Porque às vezes se você calcula e vai meio colocando um pouquinho a mais durante o dia, você janta normal, mas quando você Uhum, deixa pra janta, você aham, fala, meu, eu não vou conseguir comer 200 aham, gramas disso, 180 aham, daquilo. uhum. E outra coisa que eu aprendi, dieta de verdade, ela é pesada sempre, não tem Não, como... não tem como. Não tem como você vir uma concha disso, não Não tem existe. como. É. Porque eu que peso tudo agora, eu me surpreendo às vezes.
o volume que é algumas coisas. Eu falo, nossa, aqui tem 100 gramas. É. Ou algumas carnes, que nem o salmão. Me surpreende o salmão, ele é super pesado Uhum. e o pedaço dele parece pequenininho, É. comparado ao frango, Uhum. comparado a uma É. carne de porco. Aham. Que essa melhora, né? Essa performance, vou falar cognitiva, nem vou entrar nem nessa parte Uhum. física, Uhum. hormonal, Uhum. nessa parte cognitiva mesmo. Ou seja, o Thiago nos últimos 2, 3 meses vem melhorando, e eu sinto que ainda vou melhorar mais ainda. Isso tem a ver com o meu hormônio, que, eu fiz uma reposição, ele tá mais alinhado, não tá nem acima nem abaixo, ou essa dieta que eu tô comendo correto, como você falou, Uhum. não como o volume que meu pai come, que eu nem preciso, não tenho o gasto Uhum. calórico que ele tem, mas eu tô comendo comida, não tem eu falo, eu tiro sarro assim, eu falo que não tem uma frescurinha, tipo um Goldberry, não tem uma linhaça dourada, essas coisas que Aham. inventam farinha de, Aham. de É amêndoa, sei lá. o básico que Não, funciona. comida, é só comida. Uhum. Então meu corpo tá tratando e lidando com comida, não tem Uhum. mais açúcar, não tem nada super gorduroso, não Uhum. tem um salgadinho, não tem uma besteirinha, não tem um croissant, não tem nada. Esse cognitivo que melhorou tem mais a ver com o hormônio ou essa alimentação de tirar esse monte de porcariada Uma coisa se conecta na outra. Então, porque, por exemplo, você estava comendo muito, então você estava criando uma resistência insulínica. Criando resistência insulínica, sim, você vai ter menor atividade daquela insulina e vai aumentar sua glicemia, e você fica com aquela leseira pós-sono, pós-almoço. Aquele isso, sono sim, pós-almoço, aquele cansaço o dia todo. sim, Aí come, estufa, sim, come, ai, comi não sei o que, sente aquela barriga dura, estufado. sim, era isso mesmo, Isso tudo tem a ver com hormonal. Então é tudo indireto, comida é hormônio. sim, Porque agora não, o que está acontecendo com o seu corpo? Você tem mais sensibilidade à insulina, a sua insulina consegue trabalhar melhor dentro do seu corpo, baixar aquela glicemia sim, e você tirar esse cansaço. Aí, isso é a primeira coisa. Então, aí você agora ingere mais proteína. Então, sim, você tem mais síntese muscular, você tem mais força, você tem mais saciedade, por isso que você come dividido no dia e consegue ter saciedade, que às vezes você nem sim, aguenta comer. isso, Ah, mas tem muita gente que fala, eu para emagrecer eu preciso fazer jejum, que a gente tava falando, né? isso, Ah, eu vou ficar sem isso comer um sim, dia inteiro. Aí chega na última refeição do dia, ela tá morta de fome e come pra caramba. sim, Não adianta nada. sim, Então, ela tem que fazer essa divisão. Então, proteína, carboidrato limpo, que é o que você sim, tá fazendo. sim. Gordura, não. Pouca, Tem do ovo, pouquíssima. né? Ou Tem não, do mas sim, ovo, é um essencial. pouco do azeite, é. É essencial, que Sim. tem que ter também, é essencial, Até mas sei, a assim, minha é 30 gramas por dia. aí, Até eu sei quanto que é. já até decorou. Sim, Coisas que isso sim, realmente tem que estar. Então você vê que uma coisa vai influenciando na outra. sim, Outra coisa que falam muito também, eu preciso comer pouco carboidrato para sim. emagrecer. É outro mito de dieta, sim. Outro mito de Que eu dieta. caí várias vezes nisso. De não come carboidrato à noite. No ciclo de Krebs, na bioquímica que a gente fala, o carboidrato é a chama que queima a gordura. Seria o combustível. Exato. Sem combustível, o que que vai começar? O seu corpo vai começar a utilizar até a proteína para degradar para virar fonte energética. Sim. Aí ferrou. Por isso que quem faz esses tipos de dieta, ele perde peso na balança, mas não só Sim, gordura. e Ele tá perde massa detonando magra. músculo. E sim, eu sei porque eu vi fotos minhas com esse peso, né? E eu sempre, assim, desde que eu conheço minha esposa, sempre nesse perde, ganha, e eu tenho um aplicativo desde 2016, o mesmo aplicativo que eu vou anotando peso. Então é fácil eu ver Uhum. ano tal que eu estava, e aí você vai lá nos lembretes do Facebook, você vê o peso e a foto como você estava. Bem doido isso, mas eu consigo ver esses. E aí eu vi uma foto esses dias com o mesmo peso. Tipo, parecia que eu tava doente, assim, É, doente, assim, é o outra feição, bracinho. né? Não, o bracinho, peitinho pra dentro. Aí eu falei, gente, que louco. Tipo, eu tô com o mesmo peso, É, só que é outra. É com o outra músculo cheio, não, exatamente, é outra pessoa, assim. Ou seja, porque ele o. enche de glicogênio. É Sim, isso que você está fazendo, porque o carboidrato, o que que ele vai fazer? Ele vai alimentar seu músculo para você ir treinar e ter energia. sim, Então, você vai ter mais glicogênio nesse músculo, o músculo fica aparente. Ele sim, fica cheio pro treino para aguentar aquela carga de sim, treino. Você corta o carboidrato, o que que acontece com o físico? Murcha. sim. Você emagrece? Legal, você emagrece, mas você não vai aguentar ficar nisso muito tempo. Não, não aguenta. Não aguenta. Aí você começa a ter cansaço, Sim, aí você, enfim, aí vem toda essa história que a gente tá falando da dieta errada, né?
que é muito comum isso Mas eu vi, acontecer. eu vi um, alguém falando assim, alguém bem conhecido, milhões de seguidores falando de nutrição e eu não sabia. E depois ele começou a compartilhar depoimentos dos próprios nutricionistas falando quão ruim é a faculdade de nutrição, assim, Cara, falando o que você tem que comer de manhã, falando que whey protein prejudica o rim. não. Meu, umas coisas que eu falei assim, ensina, inclusive, que nem eu falei, meu nutricionista que é atleta, tem outra visão de nutrição, mas aí eu olhando para alguns que eu já tive no passado, eu falo, gente, ó, É. eu me lembro de dietas nutricionista, até conhecido em Campinas, deve ter uns 200 mil seguidores ele, falando que eu não podia comer de jeito nenhum a gema do ovo, fazer eu separar a clara. Nossa, Uhum. assim, eu amo ovo, mas na verdade eu amo muito mais a gema. Pô, eu lembro que eu fiquei meses comendo clara, eu falei, gente, coisa ruim. Aí falou, não, põe orégano que melhora. Aham, Horrível. Então, assim, aham. e é isso, ou seja, você é formado já em um padrão de Mas nutrição, mas isso é o quê? Isso é mundial ou é Brasil? Ou no mundo Olha, inteiro essa formação é é, fraca? no Brasil, que eu conheço, eu posso falar do Brasil, pela Faculdade de Medicina também. A gente não aprende nada sobre essa parte de tratamento de reposição hormonal, Nada, nesse nada. sentido. Não, é na pós-graduação e especialização. Porque é um padrão já encaixado, como a gente falou da Sim, nutrição, é a mesma linha. Então, se eu chegasse para o professor, faço uso de creatina, faço uso de whey sim. protein, não, isso vai dar um cálculo renal. Sim, exatamente. Não é assim, entendeu? Exato. Ah, você vai fazer uso de testosterona, vai causar câncer de próstata. Sim, Não é isso, não exatamente, é é isso isso. mesmo. Hoje, como a gente falou, tá, a informação está muito maior. Hoje tem um monte de congresso, Sim. cursos específicos Mas para lá quem fora. faz isso. Não, aqui no Aqui Brasil. também, Não, de tá qualidade mesmo. muito bom. Tem vários professores que são amigos meus também. Meu, e tem muita coisa de qualidade, assim. Legal. Hoje tem muita coisa. Antes, assim, mas eu tô falando assim, de coisas recentes, 5 anos Sim, pra cá. Porque antes não tinha. Era só livrinho. sim. E porque o que, que os médicos hoje estão fazendo? Eles estão pegando o conteúdo lá de fora, os estudos científicos, trazendo para cá e aplicando nos cursos. Quem que é referência nisso? Estados Unidos ainda? Estados Unidos, Europa, tem muito estudo. Rússia, Olha, Rússia tem muito estudo já também com testosterona. É, que, né, falam, né, na época do Hitler, né, que sim. ele queria criar super soldados Isso, com exatamente. hormônios. É. Tanto que avançou. Você tem um pico de avanço da medicina na época dele, né? Os Então, estudos que ele fazia. assim, mas hoje a gente tem muito conteúdo bom aqui, muita gente boa, que sabe fazer esse trabalho, que sai um pouco desse padrão que a gente vê nas faculdades, aquele padrão histórico, É né? isso que eu ia falar. Isso é porque tá usando coisas de 30, 40 anos atrás e o mundo É, evoluiu em alimentação e suplementação. é, um- Ou, é uma soma e preconceito. isso que eu ia falar, ou não quer dar o braço a torcer pra isso. Exatamente. Aquele professor que é o chefe da cadeira há 35 anos na É, que tem mesma 60 e poucos ele não anos. vai abrir mão, Sim. falar assim, não vai dar o braço a torcer, vai falar assim que a creatina faz bem para diversas coisas. Ele não vai dar o braço a torcer. Que Então, inclusive creatina é recomendada até pra quem não treina, né? Tem algumas coisas, sim, alguns benefícios, até cognitivo dela, alguns estudos que sim. mostram a melhora cognitiva, acho que memória também, Ó, e vou te falar, a creatina pra mim é o meu suplemento favorito, e que porque é fácil tomar, né? Até é fácil de ridículo. tomar, mais comprovado cientificamente, Sim, ganho de força, melhora de massa magra, recuperação muscular. sim, Assim, é que hoje teve esse aumento do preço por causa da matéria-prima e tal, sim, mas assim, sempre foi um suplemento barato sim, sim. comparado aos É, outros. ainda é barato. É, Você usa o que 3 meses, não é? é, Um potinho dura três dependendo da meses. dose, que vem às vezes 6 gramas, que é uma dose comum, vai num paciente 5 gramas, pô, vem 300 gramas, dá pra quantos Sim, dias? 60 dias. sim, 2 meses. É. Então, assim, nossa, dá pra usar tanta coisa. Existe muita coisa que não serve pra nada. Aí a gente também É, falar tipo o que? desse lado, Glutamina, BCA, essa. que alguns suplementos que colocam no mercado para puramente financeiro, Sim. que quem estuda ali, que quem tá um pouquinho ali sabe falar, meu, isso aqui não serve pra nada, o cara só quer ganhar dinheiro. Ah, sim. Tem Aí. muita coisa também, mas muita coisa boa que dá pra fazer, dá pra sair um pouco desse preconceito que tem e usar, sabe? Muito, muito. É que eu acho que assim, olhando você, não é maioria. O seu perfil de profissional é minoria. Porque eu, olhando para o passado e várias coisas que eu já
que eu já, ainda mais nutrição, eu vejo que você tem um status quo ali. Você tá falando desse chefe lá, do departamento tal, da pesquisa tal, que o cara fez há 30 anos atrás, ele não quer o braço a torcer que mudou, que evoluiu, que testou outras coisas e funciona melhor. Uhum. Eu percebo isso, assim, porque, inclusive até meu pai, fiz meu pai ir numa nutricionista, porque quis começar a treinar e nunca, por mais que ele é forte, ele nunca fez musculação. E eu falei, pai, pode se lesionar, então Sim. vamos também ver a sua alimentação e logo, logo eu vou ver pra ele fazer um check-up geral, porque ele nunca fez, Uhum. zero, nunca fez. Uhum. E, e aí o que eu percebo, assim, nem sei o nome, até os médicos famosos aí, que uns toma não sei o que de manhã com limão, melhora a imunidade, esses, Ah, esses doidos aí. aham. E aí, eu acho que culturalmente, né, o Brasil, ele é um país muito de idolatrias, né, muito sabe, de crenças, de mitos, de Uhum. sorte, né, ganhar na Mega Sena. Eu vejo que Uhum. culturalmente a gente é um país, né, latino, que tem essas crenças Uhum. que Uhum. veio de vários lugares do mundo, né, a gente é um país de imigrantes, e isso acho que favorece essas buscas pela fórmula mágica, né, eu sei porque eu É. já busquei várias, e agora tá dando certo quando você vê que. Eu te mostrei que eu tô tomando aqui, né? Tá até salvo o vídeo aqui que eu tô tomando. Porque. Não, porque. Não, porque. Aham. Eu já busquei, óbvio. Eu me Sim. lembro já, uma vez, você vai saber disso. Porque com certeza você viu pacientes ou amigos indicando. Meu, a dieta HCG. Que Nossa. tomava, manipulava HCG de mulher para homem tomar, que Aí você comia prometia. 500 calorias no Não, dia. você é louco, assim, é impossível. É que nem você falou, quanto tempo você mantém isso? É impossível. Óbvio, né? Perdia 6, 8 quilos do mês. Mas era desumano. Assim, Não, é. aí entra na outra coisa, sem saúde, sem performance. Como que você tem performance focado numa dieta com 500 calorias por dia, sendo que um déficit calórico aí vai de 300 a 500 calorias já te dá Uhum. benefício de Vai. não perder massa magra, de perder sua E vai perder gordura, gordura. e vai demorando mais tempo, mas você Você vai não perder. prejudica a sua saúde. Exatamente. Então, assim, você vê que essa busca por. Eu nem sei o nome das dietas, tem vários nomes aí, de Sim. dieta keto, sei lá. Tem um monte. E aí você fala assim, fala, gente, do tipo, É. você vê a indústria que se forma em cima dessas pessoas de fórmula mágica, né? E pra tudo, né? Você viu que o brasileiro busca a fórmula mágica pra ganhar dinheiro, Uhum. ele busca pra perder peso, busca no Uhum. amor, ele busca tudo. Uhum. É, Você acha assim que isso torna o seu trabalho mais difícil, assim? Eu tenho certeza que chegam no consultório e Sim. pedem para você certas coisas e você meio que tipo, calma, né? Não é bem assim. Você acha que essa É, cultura sim. te atrapalha Sim, a... porque eu fico entre duas coisas, né? Eu tenho que atender o paciente, tratar bem ele, atender à vontade dele, só que ao mesmo tempo eu não posso falar pra ele que vai acontecer uma coisa, porque depende muito mais dele do que de mim. Sim, Outra coisa que acontece muito, isso que você falou, né, da fórmula mágica, né? sim, Muita gente chega lá querendo uma. Ah, me dá um sim, remédio pra eu secar. sim, Eu quero um hormônio pra eu secar e ganhar massa magra, é o que sim, todo mundo quer. sim, Mas não é assim que funciona. O mais difícil ninguém faz, que é o treino e a dieta, que é o sim. básico, Que né? acho que não é nem só, o ponto não é o difícil, é que exige rotina e disciplina, né? É, Porque uma hora, um treino bem feito é uns 40 minutos, se enrolar um pouco vai dar uma hora. uhum, Se analisar uma hora de quem uhum, estudou, fez faculdade, de quem fez estágio, se você analisar essa uma hora, não é muito. E uhum. comer também não, né? Você vai ao meu café da manhã, eu fico sentado 10 minutos na mesa. E você vai comer de qualquer jeito, Você tem que comer de qualquer fazendo jeito. dieta ou não. Eu acho que assim, não é o difícil, difícil ir lá Uhum. treinar. Eu acho que é, Não, é a rotina e a disciplina é. de ter que fazer isso, né? Que um profissional de saúde como você e como um nutricionista, por mais que vocês passem ali o que tá, e é isso que tem que fazer, isso aqui que tá certo, isso aqui é comprovado, meu, em um ano você é outra Uhum, pessoa. Nem vou pegar o meu caso de virada de chave até radical, né? Não, nem quero uhum, refeição livre por 90 dias. uhum, Nem vou entrar nesse mérito. Fazer de boinha, dar umas uhum. falhadas ali na dieta, mas em um ano você muda absurdamente o que você não mudou em 10. Ou seja, até existe fórmula mágica, dependendo quão radical você for, até Uhum, existiria fórmula mágica. A questão é o rotina e disciplina, que são coisas às vezes inerentes ao americano, ao alemão, ao japonês, até o russo, né? Você vê uhum, o tanto de uhum, campeonato de força física que uhum, esses caras ganham, né? uhum, Você vê esses atletas campeões olímpicos. Só que
trazer para uma instância mais embaixo, né, do trabalhador, né? Eu tô falando para você do meu pai pedreiro, que imagina o dia inteiro na obra e ele tá indo pra academia à noite, cara. É surreal. Eu falo, nossa, pai. Ele manda vídeo. Uhum. Fala, essa remada aí tá errada, e pai, faz certo essa remada. Então vem aqui me ensinar, então, vamos ver. E ele pega mais peso que eu, né? Eu vi lá, Ah, vai ser louco. Então, assim, o que eu percebo, porque eu falei muito nisso, porque pode ser a pessoa mais leiga que tem, que nem minha mãe. Minha mãe, eu e ela só discute sobre esse tema porque eu era muito que nem ela, e aí você vira a chave, você sabe o quão danoso é aquilo pro atual, agora e o futuro dela pior ainda. Então, por exemplo, eu falei, nossa, eu adoro mandioquinha, purê de mandioquinha. E minha mãe falou, nossa, mas R$ 20 o quilo, não sei o quê. Aí eu falei, mas você acabou de comer 2 pastéis que dá R$ 20. Aí eu, tô entendendo. Tipo, você tá aham, falando que a aham, saúde, é. R$ 20 é caro o quilo, e 2 pastéis é barato. Então, Tem muito isso. Dieta é caro. Tem Ah, é muito muito isso. mais barato, você é Tem louco. muito. Ah, vai pedir comida todo dia na rua. Não, eu tô gastando 30, 40% menos com Então, comida. Abóbora é muito barato. é, Até as carnes, deu uma queda aí. Eu descobri o famoso filé mignon suíno. Meu, que uhum, carne barata, sabe? Tipo, e gostosa. boa. Não, e boa pra dieta. Então, assim, até meu pai, que não conhecia, começou a comer. Mas aí a gente entra no ponto que, né, a gente veio falar, saúde sem performance. Por quê? Então, o que que o empreendedor teria que fazer? Ele tem que se preocupar com a saúde para ele ter melhora até na parte do trabalho dele. Sim, Porque a maioria tá deixando de lado. É o que eu sim, mais vejo no sim, consultório, exatamente cai nisso aí que você tá falando. A comida, o treino e também a parte hormonal. sim. Porque ele nem sabe às vezes que ele tá com déficit de hormônio e só um Não exame, sabe? um médico que vai saber para ele para falar para ele. Então, isso é o que a gente tinha que deixar, né, assim, Hoje, para isso. ele. Fala pra mim se eu tô viajando na minha análise lógica. Às vezes você vai falando coisas e minha cabeça puxa uns dados da minha cabeça, não que eu vi. Aham. Mas olhando pessoas próximas que eu já vi procurando médico, eu não sei se são os profissionais mais procurados, mas eu percebo numa certa idade, aumenta muito o nível de procura de ortopedista e cardiologista. Ah, é. Você acha que é normal porque você começa a ter dores Sim. e você começa a sentir uma dor no peito? Então, faz sentido? Ou seja, E se hoje você. em dia tem mais um, Quem? psiquiatra. Psiquiatra, ó, exatamente. Você acha que se você buscasse um endócrino 20 anos antes, você não Sim. teria nem se preocupado com cardiologia? Meu pai nunca procurou, mas aí você viu que ele é um outro estilo, né? Meu Uhum, pai não é só pedreiro, ele já correu muito. Meu pai era uhum, boxeador, você uhum, falou de rock. Imagina, meu pai é boxeador, então sim. ele ficava imitando o Uhum, rock, tipo, uhum, em frente à TV, você morria de uhum. rir disso. Então é uma outra coisa, mas eu vejo, assim, amigos do meu pai, tios, eu tive uma conversa agora com outro tio meu que é pedreiro, ele falando, nossa, dor na coluna, não sei o quê. Aí eu até falei pra ele, eu falei, mas você não foi no ortopedista ainda? Então você vê que, e você falou do psiquiatra, você acha que quando deu merda em algo, é isso que você vai procurar porque são esses que resolvem? E aí o seu trabalho seria um preventivo, na verdade? Ou seja, deveriam te procurar muito tempo antes Sim. do que com 50 e poucos anos você cair E nesses aí vai ter que profissionais? consertar. Porque assim, ó, o cardiologista, no caso, doenças do coração, né? Que é péssima Obviamente. alimentação e não pratica exercício. Ou genética, Sim. hipertensão, às vezes vem, Mas qual que é a hiper... porcentagem disso? Existe isso, tipo, Não, tem uma percentual genética, mas, por exemplo, falar assim, tem o problema também da alimentação? A maioria, claro, não sim, é isso que vamos eu ia falar falar. isso. Que é o que mais mata ainda é É, infarto e AVC, né, no mundo. sim. Outra coisa, ortopedista. Na mulher, ela, quando ela entra na menopausa, ela começa a ter um enfraquecimento ósseo, Sim, normal isso. que a De gente até todas. faz um exame que chama de histometria óssea, para ver como tá a qualidade, etc. Entra com reposição de cálcio, não entra, já entra a parte do ortopedista, aí começa a lesão. Sim. Minha mãe já teve, já, no tornozelo. Psiquiatra, depressão, por quê? Ansiedade não tratada lá atrás, que Sim. foi se virando uma depressão. Se a gente pegar esses três, então, e lá atrás a gente tentar prevenir isso, como a gente pode fazer? Um exemplo poderia ser endocrinologia? Sim. Poderia, porque a gente poderia ver como está a alimentação e o treino dessa pessoa. Sim. Ok, tá. Tá ansioso? Pô, vamos começar a controlar essa ansiedade. Vamos fazer isso assim assado. Vamos começar com um tratamento natural. Existem hoje um monte de fitoterápico natural Sim. para tratar ansiedade, para prevenir uma depressão no futuro. Então, já psiquiatra, a gente já tentaria equilibrar nisso. Cardio, alimentação e treino, né, Sim. básico, e prevenção de futuras doenças. E a parte do ortopedista, ganhar músculo, massa magra, prevenir lesão. Então, provavelmente fortalece ali tudo e você tem
mínima chance de. Que nem minha mãe. Exato. Deu Então, uma escorregadinha, estourou pum. em 3 partes o Se tornozelo. ela tivesse com uma musculatura ali rígida, provavelmente ia proteger. Sim, aí você pega um pai pedreiro, caiu do andaime 4 Então, metros, não não fez nada. acontece nada. Não, não fez nada. Ai, tô com uma Então, dor aqui só. Foi, pai, você caiu daquela altura aí, quebrou né? 3 costelas, mas tá Não, tudo bem. é muito louco isso. Então, é exatamente isso. Aí você vai vendo a prevenção. Não ter que deixar chegar num ponto que fala, meu, ferrou. O... Você com certeza vai saber disso. É óbvio que, falando em cardio, falando em ortopedista, musculação, treino, você já está fortalecendo e a sua chance, a não ser que seja genética, é quase nula de precisar desses profissionais lá na velhice. Mas psiquiatra, a gente está falando de um médico literalmente da cabeça, né? Que vai tratar de problemas na cabeça. Tem estudos comprovando, assim, liberação de endorfina, hormônios quando você está na musculação, ou seja, tem comprovação, assim, pessoas que têm uma vida mais ativa, que correm, que fazem natação, que fazem musculação, isso também diminui ansiedade, depressão, Tem, tem. Cortisol também muito envolvido nisso. Sono, melhora da qualidade do sono. Porque ela tem como é que a gente sim, pode falar? Uma descarga de energia durante aquele dia, um gasto calórico, e com isso ela vai conseguir ter uma noite de sono melhor. sim, A própria ansiedade, como a gente falou, você ter uma atividade física diária, uma rotina, sim, rotina tira a ansiedade. é isso mesmo, Quem é ansioso tem a rotina. é isso Isso mesmo, vai tirar uma boa parte da sua ansiedade. sim, Você ter um planejamento do que você vai fazer até o final do dia, porque quem é ansioso se preocupa até com o dia de amanhã, com o outro dia, sim, sim, o que vai acontecer, o que não vai. sim, Então, já outra coisa. E coisas básicas, né? Planejamento do que ele vai comer, que horas que ele vai treinar, que horas que ele vai fazer isso. É, a melhora da força do pensamento, então assim, força do pensamento, o que é força do pensamento? Cognição, sim. memória, isso tudo é comprovado. Que a melhora do exercício físico, liberação de próprio GH, testosterona, aumento disso Sim. e do ganho de massa magra, com certeza. Ou seja, são infinitas, assim, ganhos, né? Sim, Até doido pensar que do outro lado, né? E aí eu consigo ver isso muito fácil. A minha esposa, por exemplo, já tinha entrado, né? A Ju nessa vibe há mais tempo, então já tinha perdido muito peso, uhum, pegou gosto pela musculação, e eu fui um pouquinho atrasado. Mas olhando meu pai e minha mãe zero, nunca. Malemar fez caminhadas algumas vezes no bairro ali, uhum, com alguma amiga, mas esporte, assim, alimentação saudável, zero, né? E meu pai já do outro lado nunca bebeu, uhum, corria, boxe, uhum, pedreiro, ou seja, meu pai sempre desafiou os 3 filhos homens, falou, se vocês quiserem tentar, pode tentar, mas uhum, não sei se vai ter cirurgia pro queixo de vocês, né? aham. E boxeador, ele fala, eu vou É, é um soco no queixo um de e cada um, vai. acabou. Então, eu vejo os dois assim, é surreal, cara. Eu já vi meu pai, sei lá, tô meio doente, sei lá, ficando resfriado. No dia seguinte ele tá 100% e É, você acha que ele vai ficar de cama no dia seguinte, ele já tá na obra de é, novo. E minha mãe, quando é pra baquear, fica uma semana, 10 é, dias mal. Então, eu tenho um exemplo ali de dois muito diferentes, assim, é, de comida. Meu pai, por exemplo, né, o lanche que você conhece, minha mãe, assim, ela adora o nosso lanche. Meu pai come o vegetariano. Ele fala, sua mãe quer lanche hoje? Vou pedir aí. Ele come o vegetariano, que é de grão de bico. E minha mãe vai no cheddar, vai no bacon. Então você vê que então. até É dele. é dele, não, é É dele. automático, É não é dele isso. forçado isso, é Mas, automático. por exemplo, assim, por que que, olhando os dois, pô, você tem um exemplo ali, seu marido, aí agora os filhos começaram também, aí meus irmãos começaram na academia, e aí o meu cunhado, e aí você vê todo mundo ali, menos minha mãe, e você vê às vezes famílias inteiras sedentárias, você vê às vezes empreendedores com muito dinheiro, mas sedentário também, e aí são infinitos ganhos quando você alinha ali o seu hormônio, Uhum, quando você se uhum. alimenta corretamente, quando você treina corretamente, o que que você como médico enxerga assim como o maior bloqueio ainda que... Porque se a gente analisar o que a gente está falando, o buraco é muito embaixo, né? A gente está falando que praticamente metade do mundo eu não sei, obeso lá, tipo 1, 2, 3, mas eu sei que assim, mais de 50% da população mundial, ela já tem sobrepeso ali, ela Uhum, já, uhum. ela já tá, já tem alguma coisa Sim, regulada. sim. E se você olhar o que mais mata, você vê que é consequência de péssima alimentação e sedentarismo. Você Uhum, vê alguns artigos falando que açúcar
é o novo tabaco do Uhum. milênio. Então, o buraco não é uma coisa tão simples Sim, só de performance e saúde. A gente tá sim. falando de. E eu lembro quando começou o negócio de Covid, morrendo, morrendo. Só que se você jogasse no próprio Google e olhasse os números, ainda o infarto tava vencendo e venceu o Covid. Ou seja, não mudou, porque achavam, né? Tentaram parecer que o que mais ainda matou foi o Covid, e não foi, na verdade, o infarto e a AVC ainda foi o que mais matou no mundo. E continua sendo o que mais mata no mundo. Então, olhando tanto número, tanto dado, por que você acha que esse bloqueio, assim, realmente, falam até de números, isso eu não posso comprovar, mas até de nível de vício, que você vicia no açúcar, igual cocaína, umas coisas bem doidas que eu já vi. Você acha que assim, a indústria, que são os que mais faturam, inclusive, você acha que existe mesmo aquela teoria da conspiração, da combinação indústria farmacêutica e alimentícia? Elas andam em conjunto, os diretores, os sócios sentam na mesma mesa, porque o que eu percebo, olhando minha mãe, ela é viciada em um monte de coisa, que nem café. Eu aviso que eu vou lá tomar café, ela sabe que ela tem que fazer sem açúcar um pouquinho. E aí eu vejo ela colocando as conchas de açúcar e falo, nossa, mas isso é doido, que isso aí? Para de pôr 2, 3 conchas de açúcar. Ela é viciada em um monte de coisa. Em fritura, sabe? E aí eu vejo meu pai que não é. Aham. Você acha que assim, tem até por trás assim algo mais forte do que o ser humano, ou seja, quando ele não tem essa consciência, ele realmente cai nesses alimentos industrializados, hiperindustrializados, ou seja, ele vicia de tal maneira, por mais que ele sente a vida se esvaiando ali no decorrer do tempo, e por mais até às vezes que ele tenha dinheiro, tenha condições, e a gente sabe, nem é tão caro assim, tratar a doença é muito mais caro depois. Uhum. Você acha que tem tô viajando nessa teoria da conspiração ou não? A Não. indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, eles são bem inteligentes para faturar esses trilhões de dólares. Sim. E outra, né? Sem pessoas doentes sem remédio. Sim, Pensa por isso. Então, assim, se não tem pessoa doente, não vai vender remédio. sim, Então é lógico, né? Não é conta básica, né? Primeiro isso. Segundo, o alimento ruim que a gente fala, então um biscoito, um alimento ruim, né, de categoria ruim, faria mal para a saúde, ele tem substâncias que viciam nele. Se você comer um biscoitinho, você quer comer mais. sim, Uma bolacha, você quer comer outra, quer comer outra, quer comer outra. O ingrediente de qualidade, não. Ele te sacia, sim, é bom, saboroso ao mesmo jeito, só que ele não vai ficar te causando esse vício. não, Então, começa por aí. E aí, mas entrando no exemplo da sua mãe, né? Mas por que que será que ela não virou a chave como o resto? Pode ser informação, pode ser comodismo, pode ser assim. sim, Por que que ela vai fazer isso? Ela não precisa, sim, né? Isso é uma coisa que eu escuto muito, isso assim. Não, doutor, eu não quero ficar forte. Eu quero só ter uma sim, qualidade de vida, sim, porque eu não vivo disso. Essa é a sim, coisa que eu mais escuto. Tudo bem, você não vive disso, mas as outras pessoas, às vezes, dependem de você, dependem da sua sim, saúde. Você sustenta uma casa, sim, você tem que ter saúde para dar condição boa de vida para outras pessoas. sim, Então, pensa nisso, né? Assim, coloca isso na cabeça, meu. Putz, será que eu tô cuidando da minha saúde? Eu tenho uma filha, eu tenho um filho, tenho um esposo, uma mulher, sabe? sim, Então, é muita coisa que envolve, mas eu acho que isso de antigamente é muito cultural, sim, você falar assim, como você mesmo falou, né? Eu vou comer 200 gramas de arroz integral com 150 gramas de patinho, com não sim, sei o quê. Aí a mãe fala: Nossa, você vai comer esse arroz integral sim, seco, sim, sem óleo, sim, sem sal, sim, sem né? tempero, é isso mesmo. É cultural, É né? assim mesmo, É muito cultural. é assim mesmo. O... você falou aí da indústria e eu já tinha lido algumas coisas de a combinação de alguns alimentos que o cálculo é tão perfeito assim do que tem que ter de sódio, de açúcar, a Uhum. combinação ali dos ingredientes, né, que faz você querer comer cada vez mais, ou Sim, seja, a própria Coca-Cola, né, fórmula secreta, mas a combinação ali do tanto de açúcar com sódio que ela tem você vai querer tomar cada vez mais corantes e e, por aí vai. e quando eu tive que não tomo mais coca, não dava para um copo por semana no almoço de domingo. Não dava, porque impossível ser um copo. Então, É, Coca-Cola foi algo, há uns 6, 7 anos atrás, que eu tive que tirar mesmo, assim, não tinha um copo depois. sim. Porque, Isso é um ponto legal que você falou. Tem uma coisa que falam muito assim.
Numa dieta, você pode comer um pedacinho de chocolate por dia. Isso. Isso tem muito essa linha, né, de pensamento. A minha opinião, eu sou a favor de tirar. Por quê? Porque se você dá todo dia um pouquinho, tem muitos pacientes que não se controlam com um quadradinho. Não, Eu mesmo, se você me der um chocolate todo dia, eu vou comer a barra. sim, por isso que, eu tive que mudar pro 85, porque o Então, 85 não dá essa, não dá. o Ou ao você leite, o tira ao ou não. leite é assim mesmo, Entendeu? Porque se você for fazer o cálculo, dá pra colocar. dá, Dá pra colocar. E sobra. sim, Mas a gente tem que pensar em outro lado, a cabeça do paciente. isso, é assim mesmo, Então, assim, meu, não pode deixar ele ter compulsão. sim, Tem que tentar tirar ele da sim, compulsão, tentar fazer ele criar um hábito e aquilo ser natural, não ser uma coisa isso, sim, forçada. é que nem café sem açúcar, sem É, adoçante, costume, não é? ou acostuma, agora não, agora é o oposto, se eu só sentir, Você não da minha quer. mãe, às vezes, eu só senti o cheiro, eu falo, nossa, tá super adoçado, pelo É, nariz eu sei que tá super adoçado, exato. porque você não consegue mais, eu tive que colocar o de 85%, porque o 70 ainda Você ainda me sentiu um pouco. puxava a querer um pouco mais. Aí o 85, aí eu poderia ir pro 90 e até o Lynch tem de 100, né? Uhum, Talvez eu teria que ir pro de 100. Mas aí já não é todo dia também. Você começa pelo hábito, tá? Um quadradinho todo dia. Aí você um dia sim, um dia não. Aí às vezes tem semana que a semana inteira eu como uhum. 2 quadradinhos a semana inteira. É. Então 85, aí falam da Coca Zero. Ah, a Coca Zero Uhum, não tem esse poder tão viciante de querer tomar mais. uhum. Aí vai, beleza, tomar Coca Zero. Aí era uma latinha 350, aí uma latinha, acho que é 210, a 210, menor. aquela menorzinha. E agora já, talvez no almoço de domingo, É, uma latinha pequena. Mas assim, também, essa substituição, essa inteligência por substituir alguns alimentos ajuda muito, muito. porque o corpo fala, isso aqui já nem vale mais a pena, É. né? Tipo, nem quero. E Que nem. ele vê prazer em outra, né? Não, e o café, você vê como é. Eu cresci numa casa com café adoçado. Então, meu pai tomava de caneca, era surreal, sei lá, meu pai devia tomar um meio litro de café por dia. Hoje ele diminuiu. Uhum. Aí passei para adoçante. Aí eu tomava essas maquininhas aí, tomava 6 a 8 xícaras por dia. Hoje, que é o café puro, duas. É. Uma de manhã, na hora do café, e uma depois do almoço. Mas é aquela coisa, chegava a tomar até de noite, falava que não fazia efeito. Não tem Ajudava a mais. relaxar, né? Tomar café à noite, Exatamente, eu chegava a para tomar, dormir. ou 9 da noite eu chegava a É, tomar café. Hoje eu não é, tomo mais. Então, essa substituição inteligente de alguns é. alimentos, eu percebi que me tirou essa compulsão, me tirou Uhum. esse. E, e não adianta, como você falou, às vezes eu falo assim, nem como isso aí porque eu não tenho maturidade para comer, que nem pastel, uma coisa que eu cresci em casa todo dia, feira, né, perto de casa, e a pé na feira, que é o mesmo hábito, né? Minha mãe vai da mesma maneira. E é engraçado, porque geralmente esse horário é um horário meio que na rotina que eu levo a Júlia pra ver a avó. Uhum. E é o horário do pastel. Meu, você vê ela. Tipo assim, só o cheiro irrita ela. Aham, Aí o que ela faz? Ela pega o potinho de vinagrete, ela come vinagrete, só vinagrete. Eu tenho um vídeo dela comendo cebola crua. Tipo assim, aham, você vê que aham, ela é muito fora da curva, assim. aham, E aí o priminho oferecendo chocolate doce, ela, não aham, quero. Aí ela aham, vai pegar uma balinha, ela pega tic-tac. aham, O branquinho mesmo, aham, tipo, eu falei, nossa, Júlia. aham. Então, essa substituição de alimentos, que eu passei por isso, eu percebo que é uma estratégia que poucos usam, né? Fica nesse, não, Tira mas um pouco. eu não vou. Vai tirando, mas não substitui. Não substitui. Aí você fica, querendo ou não, dependente daquilo a vida inteira, porque. Ou quando aquelas trocas enganosas, né? O fit, né? O doce Ah, fit. não, mas é golpe também, é golpe. Cai quem quer. Não, Tem mais gordura tem do mais que o gordura, normal, mais calorias, é surreal. Eu sei porque não tem nada disso na minha dieta, porque não tem o que encaixar. entendeu? É surreal. Então você come porra, um bowl de frutas gigantesco com aveia e te sacia muito Vai mais do que uma saciar. barrinha daquela que pura gordura. E E uma, doce. é surreal, né? Eu vi umas barrinhas que um bowl de 200 gramas de fruta tem menos carboidrato, né? Líquido, né? Tipo, menos carboidrato, dependendo da fruta que tá ali, óbvio, umas tem mais, tem Uhum, menos, né? Mas morango, uhum, melão, umas mais à uhum. base de água. Ou seja, um bowl de 200 É, gramas tem menos do que uma barrinha de 40 gramas. Aí eu falei, você é é. louco, tipo, E a não gordura, cabe. então? Não, Que a fruta não tem, né? não, Praticamente. não tem, exatamente. E aí, na minha dieta, que é 30 por dia, você olha a barrinha, tem 12, 14 gramas de, É. de gordura. Então, assim, hoje eu posso falar, não é difícil.
Assim, eu acho que essa virada de chave, muita gente fala assim, nossa, agora você tá com opinião. Você vê que é doido, porque até o Edgar falou isso, você viu aqui? Aham. Até ele falou, não, você tem que ter opinião. Muitos vêm me falar isso. Aí eu falo, não, tem que ter força de vontade. Não, é que, como a gente falou, quando você come tudo certo, não tem nem espaço, não cabe. Assim, o volume de comida tá corretamente, com a caloria corretamente, não cabe, não Não tem cabe. como. Do tipo assim, tá aqui minha marmita da janta, que já tá lá preparada em casa. Minha rotina tem que ser essa. O que eu faço no almoço, eu como na janta. E depois, no outro dia, eu invento outra coisa. Mas eu preciso. Sabe, isso que você está falando é verdade. Um ponto que é, o paciente está comendo aquela comida todo dia. Um ponto que o profissional tem que ficar atento é não deixar ele enjoar. Se ele enjoar, ele não vai Ah, seguir a sim. dieta. Ele pode estar saciado, tá com a quantidade certa, tá na hora certa, tudo, mas se pegar o feeling ali, ver que ele enjoou, aí você vai É. perder o paciente. Mas uma pergunta, né, que o meu nutricionista fez foi: cara, o que que você não enjoa? Porque daí eu vou montar a dieta aqui. É, Por que que você não enjoa? porque, meu, Eu falei, cara, ovo, tipo, vida inteira comi ovo, uhum, desde a época de escassez até tendo dinheiro, eu gosto de ovo. uhum, Aí ele foi tentando trazer alimentos assim, de categorias, né? Então, tipo, carbo. Eu falo, cara, eu sou da batata. Assim, como arroz, mas eu sou da batata. uhum, Inglesa, batata doce, mandioquinha, que é uhum, batata baroa também, né? Eu sou da batata. Então, uhum, posso comer uma semana mesmo, na outra semana eu como outra. uhum, É, proteína. Eu falei, eu amo carne vermelha em si, mas mais aquela coisa cultural, sei lá, da picanha de domingo. uhum. Não que eu quero comer todo dia picanha, mas eu gosto muito de frango. E assim, não enjoo também, porque é uma coisa que ou eu faço desfiado, ou eu faço em Você muda o tirinhas. tipo, é. Tá bom. Foi perguntando coisas, assim. Aí falou de doce. Falei, aí, chocolate. Posso até comer chocolate. Mas aquela coisa do doce, doce mesmo, de sobremesa, nunca tive esse hábito. E cresci numa casa, pai pedreiro, mãe faxineira, dinheiro era pra comprar volume de comida. Então, muito arroz, muito feijão. Mas assim, Farofa. não farofa. Eu nunca tive docinho. Eu lembro que doce era uma vez por mês e um domingo do mês que Uhum, tinha algum doce. Então, eu nunca tive esse hábito de uhum, bolinho da vovó depois do almoço. Então não uhum. tenho. E aí ele montou algo que você viu ali que pra mim, óbvio, que tá ali, tipo, não tem como enjoar, porque tanto que o meu café da manhã, eu faço, né, o café da manhã, a Júlia vai mais pra frutas e algumas bisnaguinhas. Aí o meu fatia, demorei pra achar um pão integral com fibra que eu gostasse, achei um Pullman 12 grãos lá, depois de testar a Nutella, várias marcas lá que não encaixou, esse encaixou. Mas é ovo com gema mole. Ou seja, não é nem. Eu gosto de ovo. Eu poderia comer cozido, poderia comer mexido, mas é ovo com gema mole. Então, Não, é, tem muito paciente que faz mole o pão até. não, eu sou assim. É, é. Assim, é o café da manhã. Eu posso comer 50 anos a mesma coisa, não enjoa. Você E vai. aí o almoço, como eu faço com a família toda, então hoje eu fui mais. Hoje eu quis abóbora cabotiã, um volume maior. Uhum, Mas eu sei que a Ju é do arroz e do feijão. Então uhum, ela e a Júlia come arroz e feijão e eu comi abóbora. uhum, Mas já tá a abóbora e aí eu fiz tilápia. Já uhum. tá lá o peixe e a abóbora pra noite. Mas sabe quando normalmente acontece isso de enjoar? Quando começa muita invenção. Aí fica. Entendeu? Ah, blueberry, 12 gramas de Não. blueberry, não sei o quê. Aí o paciente já começa, sabe? Aí começa a dificuldade para achar. Sim, isso é fato. Se inventar moda, Aí começa a ficar uma coisa. Quando é o básico, você vai comer o básico estando de dieta ou não, exatamente. Foi isso que eu né? virei, foi essa chave. E vamos partir para os finalmente. Tem uma pergunta que eu sempre faço, independente de profissional, empreendedor, quem tá aí. Eu já até fiz bastante, já até fiz, né, Alex? Já foram vários capítulos que são profissionais de saúde, mas o foco não foi o bate-papo da saúde, foi o foco de eles estão abrindo o negócio deles, né, a clínica deles, então fisioterapeuta que vai abrir a clínica dela, Uhum. então de autônoma a empreendedora, esses desafios de ter o seu próprio negócio. Mas de saúde, assim, a pergunta que eu sempre faço, mais focado no empreendedorismo, e é uma pergunta de visão de empreendedora, aonde você se vê assim daqui 5 anos, assim? O que que você imagina? Vou ter construído isso, vou ter aumentado meu consultório, imagino talvez atuando em outras áreas, Uhum. imagino talvez tendo uma clínica dos Estados Unidos, ou seja, o que que você imagina em 5 anos assim? Sua visão de médio prazo, né? Hoje não é nem pra falar mais que seria É. 3 anos de pandemia já, então
E dá para todo mundo rapidinho. lembra de tudo que aconteceu. Então 5 anos não é mais nem longo prazo, né? É. É, Não, eu espero que eu consiga abranger o consultório, ampliar, ter uma clínica grande. O meu sonho, assim, daqui mais anos, né, colocar agora mais do que 5 anos, era ter uma clínica com uma academia. ó, que legal. Isso era o meu plano, que Sim, eu mais quero, um dia ainda vou fazer que isso. legal. Ter, porque aí lá eu vou ter profissionais da área do esporte, vou ter Sim, nutricionistas e o médico. E aí a gente pode fazer até procedimento também, outros procedimentos estéticos. sim, Então a gente vai criar um centro de saúde. legal. Tem algum Mas exemplo assim? Você viu, se baseou em alguma coisa? eu já vi alguns médicos que atendem dentro de academias, mas era só um simples consultório. Mas Não, não eu nessa quero ter, estrutura. mas É, assim, eu nunca vi. uma academia com Sim, aparelhos bons, sim, sabe? Uma sim. coisa boa. Não, top. É, e então É legal. ter essa parte, né? Então em cima a gente ter toda essa área de consultório, então Sim, ele legal. tudo ele vai encontrar lá, porque isso é uma coisa que acontece muito. Você ter que se locomover para vários lugares, a Ah, pessoa deixa sim. de fazer. Ah, sim. Isso é fato. Isso é uma coisa que eu aprendi no consultório. Então você ter tudo em um consultório só. Sim, isso é fato. Então às vezes só de eu enviar para o paciente a receita e falar assim, ó, você faz desse jeito, compra assim assado, pelo WhatsApp ele já vai, ele faz. Sim, Ele ter que ir atrás, ele não faz. sim, Então você adere mais o paciente com isso. sim, Então eu ter uma academia, eu posso até ver o meu paciente treinando, sim, imagina, que sim, legal. sim. E Caramba, aí, aquele cara que tava lá, tá treinando ali e tal, tá emagrecendo. Puta, legal, tá dando certo. sim, Ele me vê lá e vai falar, pô, caramba, o médico que me consulta tá aqui treinando sim, comigo. sim. Não, é legal, óbvio. Eu nunca vi, Isso, não. isso é uma coisa que eu Nunca queria. vi, não. Isso é legal. E dá pra, com certeza, pôr de pé em 5 anos. Não é Então, difícil, não. vamos lá. Porque tem várias academias, você vê que tem estrutura sob piso assim, você vê que Sim, já vi, olhando imóveis assim, eu já vi estruturas assim que não é difícil. E nem você falou, pô, dá pra colocar o nutricionista ali junto, personal realmente, eu vejo que você trabalha muito com o Maraldi, ou seja, dá pra você colocar todo mundo assim, interligado. Você falou de até de manipulação, ou seja, uma farmácia de manipulação podia estar junto, ou seja, não é difícil não, é um negócio que, e aí você tem, aí ele vai lá, faz a avaliação física dele, sim, aí ele vai treinar, tá errando, tá treinando errado, assim, vai lá corrigir. Então sim, ter esse, sim, bem legal, ia ser bem legal, legal. ia ser legal. E sempre também, para encerrar, fazem uma pergunta para mim, assim, pode ser dentro do tempo, pode ser fora do tema, ou seja, bem aberto, ou seja, qualquer pergunta, e eu sempre vou responder com essa visão empreendedora, com esse estilo de vida que eu tenho mesmo, essa coisa de, Boa. de, de ver além, né, de enxergar pessoas, sabe? Então não tem, Tá, pode ser até fora do tema, assim, uma pergunta tá. que você gostaria de O, perguntar para o empreendedor, ou seja, que aí o papo é reto, eu vou falar a verdade. tá. Até conversamos, né, Alex, esses dias que a Ju falou, ó, você tem que aprender com o seu entrevistado, né? Aí chegou e falei, não, mas é óbvio, quem eu chamo lá, eu também aprendo. Eu Aham, não vou chamar ninguém que eu não vou aprender aham, nada. Eu convido aham, pessoas que são especialistas, cada um boas na sua área, e eu aham. quero aprender também. E aí eu falei, mas acho que é doido? Eu falei, eu vou falar o que eu não sei, se o especialista tá na minha Aham. frente, é, Inventar coisa, né? eu já tive isso de achar que eu sabia Aham. tudo, mas isso já faz uns 8 anos Não, mas que, uma pergunta que, assim, todo mundo é de fazer isso, né? sim, O que que você acha que até hoje que você fez, o que que mais você fez de certo pra chegar onde você chegou? alimentação. Porque eu Não, poderia, tirando essa parte estética, de tirando empreendedorismo, carreira. foi quando eu entendi essa síndrome do Superman. Inclusive, eu já falei em vários podcasts aqui, se bobear até o último, acho que eu falei, ou o penúltimo. É marcante isso, porque é muito, até a data, tem tudo lá. Em 2016, eu tive uma discussão pesadíssima com a Ju, e eu fundador da empresa, ela sendo sócia, mas eu fundador, eu dono do Ah, você falou negócio. isso, eu já vi. E aí ela, Verdade. ela falou, olha, não tá dando certo não, você tá fazendo muita coisa errada e assim, são decisões impulsivas e erradas, e a empresa é sua, ok, mas não é a empresa que vai Uhum, falir. Porque eu uhum. sei que o seu perfil você vai ter outros negócios, mas você vai me perder. E aí eu nunca tinha tomado um baque, né? Eu, aquela coisa, filho de pedreiro. Mas eu fui vender hamster com 13 anos para comprar videogame. Uhum, 16 eu tinha locadora de videogame. Então, assim, meu pai me deu toda a base, assim, a educação, tudo que ele me deu. Mas essa coisa empreendedora, desde adolescente ali, me levou a realizar e conquistar muita coisa
tendo essa coisa de autossuficiente, de independência. Mas é óbvio, quando você casa tem alguém do lado e ela é extremamente inteligente numa outra ótica que complementa com a minha, né? Então não é eu e ela disputando quem é o mais inteligente na mesma coisa. A gente é muito diferente. Uhum. E aí eu falei, olha, realmente Você mudou. perder você não tem nem como cogitar isso, porque óbvio que negócios podem abrir e falir, mas eu tinha o que eu buscava, a mulher da minha vida, a mãe dos meus filhos, então, não, então parou aqui, tô errado aqui. Aí eu pedi ajuda, nunca tinha pedido ajuda, nem, assim, nem, sei lá, nem pro meu pai, nem pra ninguém. Eu sempre fui autossuficiente, não peço ajuda pra ninguém. Então a primeira vez que eu pedi ajuda, chorando pra ela, eu falei, não, então você me ajuda nisso, cuida disso. E ali em Legal. 2016 a empresa foi dividida, eu ficando com a minha parte comercial e financeira, coisas que eu tenho mais facilidade, e ela gestão, pessoas, operacional, virou a CEO do negócio e aí estourou em 2016, ganhamos o prêmio. Então, assim, a maior virada de chave é quando eu saí do Superman, eu Entendi. posso tudo, entre aspas, porque todo mundo tem uma criptonita ali. E o meu era exatamente essa falta de gestão, de rotina, de processos. Eu funciono muito no caos. Então você vê, não tem como você ter dieta, treino no caos. Ah, cada dia eu vejo o que eu vou comer. Né, não tem. Ah, eu vou treinar. Você não consegue. Então, Não assim, tem. meu treino tá lá. 7 da noite. Pode ter um dia ou outro que mude um pouco o horário, mas hoje quando eu acordar eu vou ver que horas eu treino. Então, Uhum. É, por isso que eu falei pro Alex que eu tô indo muito do lado da Ju agora, né? Porque várias coisas que funcionam, principalmente em negócios, e aí a gente tá falando de saúde, assim, eu posso ter um processo criativo no caos, eu posso, veio a pandemia, eu tive um monte de ideias, é uma vantagem minha, eu posso ter isso, mas eu não posso levar isso para tudo porque não existe comprovação nenhuma uhum, que uhum, tudo funciona na bagunça. uhum. Então, foi em 2016. Vamos dizer que agora talvez eu virei a última chave, que foi a da Que saúde, foi a da agora foi alimentação, outra parte. mas indiscutivelmente, se não tivesse acontecido aquilo em 2016, talvez nem a Weldit existiria mais, nem a Ju existiria mais, e quando eu olho certas coisas, eu vou direto na Júlia, né? Eu vejo, tipo, não existiria a Júlia, né? Que é o maior, assim, é a maior força perto de mim, que me dá entusiasmo, vontade, que sabe que, Uhum. eu tô mal, né? Eu falei ontem, né? Tava com pontada de cálculo renal, que pra quem já teve, sei lá, foi minha 12ª, meio que você até se habitua. Mas olha que doido, tipo assim, eu falei, meu, ela vai acordar de manhã e é eu que ela chama. É eu que ela quer que faz o café dela e não sei o quê. E não deu outra. Ela me chamou, aí eu até acordei, cadê aquela dor? Porque eu me lembro de sentir dor até uma meia-noite, do nada eu apaguei, e aí eu acordei e tava sem dor, mas fiquei até meio assim, né? Tipo, mas Uhum, como assim? Acabou a dor? Porque, olha só, eu tava pensando, eu uhum, sabia que a uhum, Júlia ia acordar 8h30, 9 horas, uhum. e não adianta, ela quer o pai para fazer essas coisas da manhã. Sim. Então hoje eu entendo que tem que ter disciplina, é padrão Juliana, né? O valor dela é lei e ordem. Então assim, ela lei e ordem em casa, lei e ordem na empresa. Então você quer ter resultado na saúde, estética, lei e ordem. Então, É, não adianta. então a minha maior virada de chave foi é, parar esse choque que eu tive com ela de você é isso, eu sou isso, e ok, né? Cada um é cada um, E você de tem suas tentar fazer tudo individualidades, também. mas não, eu lembro assim, quantas vezes a gente discutia porque chegava perto da hora do almoço, o que que eu vou fazer? Não sei, não tem. E ela falava, meu, mas você não descongelou? Você não desceu do freezer? Aham. Você não comprou segunda para a semana inteira? Você vê várias coisas assim que não dava certo para fazer a dieta, que eu não conseguia treinar. Você vê que várias coisas não funcionava, porque eu queria fazer no caos. E Uhum. aí, a virada de chave, que foi bem no capítulo 1 do podcast, foi, meu, agora parou. Se eu não entrar nessa vibe padrão Juliana, de disciplina, de rotina, de planejamento, que são características dela, mas ela tá do meu lado, ela me ensina, ela me ajuda, não vou ter resultado. Então, imagina, o almoço que eu fiz, já tá lá o da noite, a janta, já tá lá o filé mignon suíno de amanhã. Então, assim, você vê que não é difícil. Não, não Não é. é difícil. É ter um Só que, planejamento. só que tem que virar essa chave É, tem que virar. e entender que o mercado, eu vou segunda fazer o mercado, sei lá, 1 hora no máximo, olha lá, uns 40 minutos, vai. Sabendo com lista o que você vai comprar é 40 minutos no máximo, olha lá. E que você vai treinar de 40 minutos a 1 hora,
por mais que o empreendedor vai dizer, e até legal, né? Eu sei que vai dar um corte isso. Por mais que o empreendedor vai dizer que ele não tem tempo, que é correria, né? E o Alex sabe bem, né, Alex? Tem 3 negócios ativos a gente tem, e o Alex participa de todos, né? Ele é sócio minoritário para tudo, né? Ele é um menino que ajuda em tudo, a gente confia em tudo. 3 negócios ativos, que tem clientes, que tem equipes, que tem financeiro, e agora essa coisa digital. Tempo, se eu fazer só, eu não tenho. Mas se você vê com a disciplina, com o planejamento, amanhã é da Júlia. Já começa aí. Eu tô dizendo que uma manhã inteira da minha filha, não tem, o Alex sabe, não tem reunião, não tem nada, né? A gente não marca nada, não tem podcast, não me convida para tomar café até de investidor bilionário. Não vou, amanhã é da Júlia. Aí eu levo ela pra escola, aí eu vim pra cá, E aí ou eu começa. vou pra empresa, exatamente. Então, aí o mercado, ela adora, pra ela faz parte do dia dela. Então, ela ir no mercado comigo de manhã, escolher fruta, escolher as coisas, ela adora. Uhum. Então, esse planejamento, essas horas, o que que aconteceu? O que a Ju conseguiu lá quando a Júlia nasceu, né? Os primeiros meses da Júlia, e aí, óbvio, ela amamentando, ela não ia trabalhar como trabalhava antes da Júlia. O que a Ju conseguiu trabalhar num intervalo muito menor, só que com uma eficiência gigantesca, e eu nunca tinha conseguido, agora não teve como. Eu falei, não, agora não tem como, porque minha filha, aí vários negócios, aí agora esse projeto digital, aí agora, não, eu tenho que perder peso, ou seja, eu vou ter que treinar todo dia, eu vou ter que fazer minha comida. Você vê que assim, Não minha tinha eficiência. escapatória. Por isso que a gente fala sem saúde, sem performance, porque na verdade, esses 2, 3 meses me colocou pela primeira vez na vida em um eixo que eu nunca tive. Ou seja, eu trabalho muito menos se eu for olhar horas, só que uma performance Uma surreal, assim. produtividade Não, porque isso é muito surreal. É melhor. como eu trabalho, vamos colocar horas úteis no dia, Aham. umas 4 horas no máximo. Mas eu lembro que quando eu trabalhava 12, até 16, eu falo, nossa, eu tô produtividade muito maior, ou seja, eu estou trabalhando 3, 4 vezes menos e com uma produtividade muito maior. Então, essa virada de chave, eu sei que é só o começo. Eu sei que até o final desse ano, os próximos anos, talvez aquilo que eu coloquei de meta e não alcancei. E esse ano, na virada de ano, eu não coloquei nada de meta financeira, nada de meta de negócios. Foi o primeiro ano que eu coloquei meta de saúde. Eu sempre perdi peso ali, busquei saúde, Uhum. mas no caos. Eu nunca coloquei, porque daí a partir do momento que você coloca meta, e quem é de negócios, e eu vendedor, a vida inteira é mais fácil, você sabe que você tem que ter a meta, o planejamento, o passo a passo, você tem as micrometas ali, que você vai superando, a meta maior, né, no final do ano, qual que é Uhum. o maior que eu quero chegar. Então, eu vi que essa chave que virou o que funciona e veio funcionando nos negócios, na vida, eu e a Ju, eu não tinha passado ainda para a saúde. Então, esse resultado que parece que é muito rápido, mas você vê que é uma construção de vários anos, já buscando profissionais, conhecimento, e faltava saber que todo dia eu tenho lá tenho o meu treino e o que eu tenho que comer tá aqui no Acabou. plano alimentar pesado e é isso que eu tenho que comer. Então, Acabou. não é difícil. Hoje, Não se é alguém me difícil. perguntar isso, eu falo que não é difícil. E depois, se quiser falar com a câmera, deixar os seus contatos, né, arroba, essas coisas. Tá. Ó, esse foi o doutor Lucas Tavares. Quem estiver buscando aí mais saúde, performance, lembrando que a gente falou de atleta, de esporte, mas não é só isso, né? Eu tô dando um exemplo aqui. Tô treinando bem, mas não vou falar nenhuma performance, nada de atleta, mas em casa com a minha filha, com a minha família, ou seja, nos negócios, ou seja, minha performance literalmente foi 3, 4 vezes acima. Eu sou muito mais produtivo, completou agora, né, 20 quilos a menos Uhum. desde a 20 consulta. quilos. É É. surreal, né, esse impacto Essa mudança de chave. não, é surreal. E assim, eu sempre. Até uma pergunta coach, né? O que que você ganha e o que que você perde? Em tudo que eu faço na vida eu tento mensurar isso, mas é até difícil falar o que que eu perdi. Eu não Uhum. consigo nem mensurar. Não, perdi o quê? Não perdi nada. É só É, ganhos. Esse é, estilo de vida é só ganhos. é. Não, mas a gente tá localizado lá no Cambuí, ali perto do Mercado Oba, na rua Doutor Sampaio Ferraz. Tem o telefone de agendamento no meu Instagram. Meu Instagram é drlucastavares_. E qualquer dúvida que vocês precisarem, pode me chamar. E eu sempre estou respondendo as pessoas, a gente abre caixa de pergunta. Então, assim, para a gente sempre aproximar e as pessoas fazerem uma coisa com segurança e sem dúvida do que ela está entrando e está fazendo. Que isso acontece muito. Então, o que precisar, podem me chamar. Depois o Alex coloca, né, Alex? Coloca na descrição e coloca lá, então até a pessoa clica, já vai direto. Beleza. Galera, esse foi o episódio 12.
sem saúde, sem performance. Então, você está sentindo que está meio baqueado, procura profissionais de saúde especializados que realmente amam o que fazem e vão te ajudar também a chegar num resultado aí que nunca mais você vai querer voltar atrás. Valeu, até o próximo.